Esse curso eu comecei montando essa apostila. Só puxar aqui para o lado para o pessoal poder ver. A Umbanda Sagrada, que foi através da coletânea de uma série de assuntos que eu recebi, de e-mails, na verdade, de um irmão, que a gente trocava figurinhas sobre Umbanda, numa sala sobre Umbanda também, né, do Yahoo, há muito tempo atrás. E aí eu fui juntando e acabei montando essa apostila. E aqui traz uma explicação geral sobre a Umbanda, né? Antes da gente começar exatamente sobre o assunto, eu queria só me apresentar. Eu sou o Pai Nível Xangô, eu sou... a gente não fala Pai Santo, até porque ninguém é santo. Você é pai de santo de forma alguma, a gente fala Pai de Umbanda, ou o nosso ritual Babalaô. E eu fiz todas as minhas obrigações para me tornar um Babalaô no Rio de Janeiro, na cidade de Magé, no Centro Espírita São Miguel Arcanjo, do Pai Elcio Cordeiro. Então, foi um período de muito ensinamento, de muito estudo, até a gente conseguir concluir as obrigações. Eu vou falar depois, posteriormente, um pouco sobre as nossas obrigações, né? O ritual que a gente segue é denominado, anteriormente era denominado Banto Ameríndio. Banto, uma nação africana, e Ameríndio, que é a cultura indígena. E aí, posteriormente, Pai Elcio mudou para Banto Museiro, tá? Que é o que prevalece até hoje. Ele tinha até um tempo atrás mais de 80 casas filiadas ao centro, ao São Miguel Arcanjo, São Paulo, no Rio de Janeiro, no Norte, no Nordeste, no Sul, enfim, espalhado por aí. E lá na Baixada Santista, de onde a gente vem, também tem, hoje deve ter mais de 20 casas seguindo esse ritual. Como surgiu a nossa intenção de fazer o curso? Justamente para esclarecer as pessoas, aquelas pessoas médicos ou não, que têm uma certa afeição à Umbanda, que quer aprender um pouco mais sobre a Umbanda, e que muitas vezes vai pesquisar na internet, vai lá no Pai Google de Aruanda, né, e acaba confundindo mais do que esclarecendo. Já aconselho a não pesquisar nada sobre o Banto do Zejo, porque não vai encontrar. É um ritual que é originário do Rio de Janeiro, então dificilmente você vai achar alguma coisa. E a Umbanda, ela é uma religião genuinamente brasileira. Ela nasceu no nosso país, ela foi anunciada no Rio de Janeiro. Nós vamos contar um pouquinho da história da Umbanda, tá certo? Eu queria só que vocês se apresentassem, fala o nome, se tem alguma atividade na Umbanda e qual é a expectativa de vocês, tá? Meu nome é Deila e eu não entendo, não conheço nada da Umbanda. Eu comecei a frequentar aqui tem uns 4, 5 sábados, porque uma ex-colega de trabalho que é da Umbanda convidou. Beleza, assim. Mas eu estou começando a ter conhecimento agora. Que bom. Beleza, espero que você aproveite. Meu nome é Edna. Eu conheço alguns vídeos que eu assisti. Eu fui consulente durante 25 anos, mas eu nunca trabalhei mesmo com a mediunidade, né? E, assim, queria mais conhecimento mesmo da parte, a história da Umbanda e entender algumas coisas. Meu nome é Mário Lúcio, fui kardecista por 15 anos, depois, por interesse do meu filho, que começou a querer frequentar terreiro, conhecer a Umbanda, eu comecei a acompanhá-lo,
E acabei gostando do ritual, da energia, de tudo. Então eu queria conhecer um pouco mais, mas atualmente eu só sou consulente também. Nunca trabalhei em nenhuma corrente. Perfeito. Eu sou a Cíntia, eu faço parte da Umbanda faz pouco tempo, que eu conheci, um pouquinho antes da pandemia, frequentava terreiro lá do Caboclo Caçador, onde eu conheci o pai Emílio. E assim, eu trabalhei como cambono, mas eu tenho, por mim, que eu tenho possibilidade de ofertar mais, quem sabe com a mediunidade, mas eu sei muito pouco da Umbanda e eu sinto muita falta de aprender. Agora eu estou morando na Praia Grande, vim especialmente para essa primeira aula, para prestigiar, e quero continuar no curso para aprender mais. Agora eu só fico na assistência? Na assistência, eu frequento um local na assistência. Lá na Praia Grande. Na Praia Grande, Você fez o caminho inverso, né? Nós viemos pra cá, você foi pra lá. Trocaram. Beleza. Mas lá eu já quase implorei para entrar e não consigo entrar. E a gente eu acho assim que é igual o senhor falou, não adianta a gente ficar procurando no Google. Tem que ter a experiência de alguém com experiência para contar e para ensinar as coisas, né? Ju? Eu sou Juliana, minha família, eu nasci numa família umbandista, mas que há muito tempo parou de trabalhar. Recentemente eu me reencontrei na casa onde eu conheci o pai Emílio, onde eu conheci a Cíntia. Trabalhei por quase 2 anos lá, mas me afastei por motivos pessoais e busco aqui conhecimento, porque eu sempre tive muito contato com a prática da Umbanda, conheço meus guias já, tenho uma boa, não sei como eu posso falar, uma boa intimidade com eles, mas me falta doutrina e é isso que eu busco aqui. Perfeito. E as camboninhas? Minhas camboninhas. Fala, filho. Meu nome é Olivia e eu tenho quanto tempo? Mesmo que eu. E eu parei de ir por uns meses, desde o começo de junho eu não vou e eu sinto bastante saudade de ir. Eu cambonava lá no outro terreiro e era muito legal. Exatamente, foi onde eu as conheci. Meu nome é... Ai, tem coisa. Nossa, tem um monte de coisa pra falar. Agora que é estrela, né? A Agora. estrela do podcast, agora já tá dando até autógrafo, né? Fala teu nome. Helena. Você também era cambona. Ela tocava tabaco também. Ah, ele tocava tabaco. É verdade, é verdade. Ó, tem um Ogan ali para te ensinar a tocar tabaco, né? Bom, aqui também comigo está a mãe pequena, Ana Reis, que é minha esposa, e mãe pequena do terreiro. Não é minha filha, é minha irmã de Umbanda, porque nós fomos feitos no mesmo terreiro. E o meu filho Lucas, que é Ogan, que ele ainda mora em Santos, mas logo está por aqui. E vindo para cá, ele deve abrir até um curso para curimbeiro. A gente não costuma usar o termo Ogan, porque o Ogan é outra coisa. Na nação ele é feito, ele é consagrado, é diferente. Então na Umbanda a gente usa o termo curimbeiro. Ele vai fazer o curso, já formou vários curimbeiros e conhece muito, toca muito. E se alguém depois quiser aprender, quando ele estiver já morando definitivamente aqui, a gente vai abrir inscrição. Você ia perguntar? Sim, desculpa, o senhor falou o nome do ritual, como é que é mesmo o ritual que o senhor segue? Banto Nuzejo. Banto Nuzejo. Isso. Tá. Ele era denominado Banto Ameríndio. Porém, o senhor Elcio lá resolveu mudar para Banto Nuzejo. Nuzejo é algo específico do nosso ritual. Então você não vai encontrar no Google de Alguém tem alguma definição sobre o que é um Umbanda? Quem arrisca? Pode falar. Eu ouvi esses dias uma definição bem simples.
Eu não lembro se foi o senhor que Eu disse. falei uma aqui. Falou. Você Ele é falou. suspeita pra falar. Ah, eu não vou falar, então. Não, fala. Mas é porque eu gostei muito do que o senhor disse, que a Umbanda às vezes eu estou misturando referências, né? Mas que a Umbanda é uma forma de você fazer caridade através da ajuda espiritual. Alguém mais? A minha Umbanda é amor e caridade. É o amor-caridade, né? Quem mais? A Umbanda, de acordo com o que foi apresentado pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, que foi quem anunciou a Umbanda, o pessoal fala, fundou. Não fundou, ele anunciou. A Umbanda é manifestação do Espírito para a prática da caridade. Essa é a nomenclatura correta, a definição correta. Eu acrescentaria, mas não sou ninguém para acrescentar, tá? Eu acrescentaria assim, é a manifestação do Espírito de luz para a prática da caridade. Porque nós temos Espírito de luz e Espírito sem luz. Temos os quiumbas, que muitas vezes acontece presente obsediando as pessoas. Né? E quem já foi numa sessão de mesa branca vê o que tem de quiumba por lá. Mas a definição correta é essa. Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. E como surgiu a Umbanda? Vamos voltar a 1908. Um jovem no Rio de Janeiro, na cidade de Neves, no subúrbio lá de Niterói, de uma família de classe média, estava sendo preparado para a Marinha. Ia entrar para a Marinha do Brasil. E aí, de repente, o rapaz começou a ficar doente. Ele muitas vezes ficava jogado numa cama, não conseguia se levantar, falava linguagem que ninguém entendia nada, tinha lá uma série de dificuldades. E foi médico, foi não sei o que, e nada dava certo. E aí a família chamou um padre, que era primo da família, para fazer um trabalho lá de desobsessão, né? E o padre foi, conversou, viu tudo, e falou, olha, isso aqui não tem como a gente mexer. O importante, leva ele na Federação Espírita do Rio, de Niterói, para ele receber o tratamento. E o garoto foi encaminhado. Aí no dia lá da reunião, colocaram ele na mesa, e ele, quando o rapaz responsável ia abrir os trabalhos, ele levantou e falou, espera que falta alguma coisa aqui. Saiu correndo, foi lá fora, pegou uma rosa, trouxe e colocou na mesa. Aquilo ali já causou um burburinho. E começaram os trabalhos. E de repente ele incorporou uma entidade. E aí ele veio falar que ia anunciar uma nova religião, que seria a Umbanda. E que essa religião, ela iria abrir o espaço para aqueles espíritos que, por exemplo, na mesa branca, no kardecismo, não tinham vez. Era espírito de negros e de índios, que eram apontados pelo povo daquela época como espíritos atrasados. Eles tinham muito ensinamento a fazer. Nessa época, final, começo do ano, lá do século, o kardecismo era coqueluche, principalmente na Europa, né? Na França, e onde surgiu vários estudos, inclusive do Kardec, do Allan Kardec, que escreveu vários livros que são atuais até hoje. E o povo que tinha dinheiro ia para a Europa, ia fazer os estudos. E aqui no Brasil começou a ser implantado. Já existiam casos de incorporações, atendimentos em várias cidades, aqui em Sorocaba, tinha um senhor que trabalhava também com Preto Velho, em Minas, no Rio, vários. Mas o primeiro registro da palavra Umbanda foi nessa data. E o Espírito
espírito incorporado no Zélio, o nome do rapaz era Zélio Fernandino de Moraes. Incorporado, ele falou que no dia seguinte iria começar os trabalhos de uma nova religião, que era a religião Umbanda. E aí um dos médicos perguntou, mas quem que vai divulgar? Como é que as pessoas vão saber? Eu falei, as 7 colinas aqui de Niterói serão meus porta-vozes. Então, compareço lá no dia seguinte, na casa do aparelho, e no dia seguinte tinha gente que parecia até o 7 de setembro. E as pessoas passaram a conviver e ser atendidas, né? E um outro médico perguntou, mas como é o seu nome? Fala, já que vocês querem um nome, pode me chamar de Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque na nossa religião, na Umbanda, não haverá caminhos fechados para ninguém. Todos poderão se manifestar. Os espíritos negros, que têm muito ensinamento, os espíritos dos índios, que têm muito conhecimento, todos os demais, todos que venham fazer a caridade serão aceitos na Umbanda. E aí um dos médicos, que era vidente, ele perguntou, mas eu vejo que na sua roupagem você traz os trajes de um frei, de um padre. Só vou levar aqui que para não esquecer, não falar o nome errado. E ele apresentava os restos de uma existência anterior. Ele disse que ele tinha sido padre, o nome dele era Gabriel Malagrida, foi acusado de bruxaria, foi sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa, no ano de 1761. Mas na última existência física, ele trabalhou e teve o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. Então ele trabalhou no Brasil, né? Por isso esse caminho. Enfim. E aí a Umbanda foi formada. Só para vocês terem uma noção, ela foi anunciada em 15 de novembro de 1908. Tá? Em 1918, ou seja, 10 anos depois, o astral permitiu que o Zélio, através das suas entidades, pudesse criar outras casas. E aí foram formadas as 7 tendas seguintes, com as seguintes denominações: Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge e Tenda Espírita São Jerônimo. Enquanto esteve encarnado, o Zélio Fernandino fundou mais de 10.000 tendas durante todo o período em que ele praticou a Umbanda. E ele nunca aceitou, inclusive as próprias entidades dele, que era o Caboclo das 7 Encruzilhadas e o Preto Velho Pai Antônio, avisou que um dos maus da Umbanda, isso já pelos anos 60, seria a prática da cobrança pelo atendimento. Levar o dinheiro para o babalaô, para a babá, enfim. E isso ele jamais aceitou. Muitas vezes faziam doações e ele mandava devolver. Não aceitava. A casa dele ele tornou um hospital, porque recebia doentes do Rio de Janeiro inteiro, até de outras cidades, de outros estados, que recebiam atendimento e eram curados, eram feitos milagres. Um dos primeiros foi um senhor, no próprio dia 15, quando começava os trabalhos, que era paralítico, foi atendido pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas e saiu andando. Um milagre que tem registro feito. Então, assim foi anunciada a Umbanda. E quais são as religiões que congregam a Umbanda? Né? A Umbanda recebeu muito no culto de nação. O que é o culto de nação? O culto de nação
é o que veio da África para o Brasil. Então, hoje aqui a gente chama de candomblé, há muitos anos chama de candomblé, mas eu prefiro a denominação de culto de nação, porque no próprio candomblé tem inúmeras nações. Você tem Nagô, tem Jeje, tem Congo, tem Angola e por aí vai. Então, e cada uma com as suas especificidades, né? Com as suas características próprias. Depois, recebeu muita influência do cristianismo. Tanto que vocês reparam que as principais tendas, quando foram abertas, receberam o nome dos santos. E já tem aquele sincretismo, né? Da época dos escravos, em que os escravos tinham liberdade do culto, mas tinham que ter as imagens de santos, porque eles não aceitavam que o negro pudesse cultuar algo que fosse pagão. E eles faziam um jeitinho deles lá, montavam lá um congarzinho, punha as imagens de santo e lá embaixo estavam os assentamentos dentro dos orixás. Né? Aí o pessoal, porque o candomblé veio da África. Não, o candomblé não veio da África, o candomblé foi formado aqui. Porque quando iniciou o tráfico de escravos, eles até para evitar problemas nas fazendas, eles traziam negros escravizados de várias tribos diferentes, em que a religião era diferente, em que o dialeto era diferente, em que os costumes eram diferentes, a alimentação, tudo era diferente. Que era para um não poder se entender com o outro. Imagina você numa fazenda com 400 escravos e 50 homens para cuidar. Se eles conversassem e se entendessem, faziam uma rebelião e acabava com tudo. Então, como tinha essas diferenças, e muitas vezes alguns escravos que ali estavam tinham sido derrotados em guerras de tribos pelos que estavam lá também, então já existia uma guerra entre eles automaticamente, procuravam não se misturar. Mas com o passar do tempo, quando houve a liberação do culto dos seus orixás, eles tinham uma possibilidade de uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou a cada 10 dias, depende de cada região, de cultuar as suas divindades. Então eles procuravam um lugar na mata, geralmente embaixo de uma árvore que lembrava a África, né? E lá eles faziam as suas sessões, louvavam os seus orixás. Então, começava mais ou menos assim, vamos tocar para Oxóssi. Então, entrava o filho de Oxóssi. Aí cantava, incorporava. Aí daqui a pouco saía, vamos cantar para Ogum, entrava o filho de Ogum. Vamos cantar para Xangô, vamos cantar para Iemanjá, vamos cantar para... E aí, depois foram juntando tudo isso, que acabou formando o candomblé. Né? E uma coisa que o pessoal confunde muito, isso daí é macumba. Quando tinha o ritual, e eles ficavam embaixo de uma árvore, que essa árvore era utilizada para fazer instrumento musical. Eles faziam lá o reco-reco deles, faziam algum tambor, usavam a madeira daquela árvore, cujo nome era macumba. E esse termo acabou sendo significativo para mostrar que hoje tem macumba, ou seja, hoje tem sessão, hoje nós temos reunião espiritual. E aí o pessoal, é macumba. Macumba é um instrumento musical, macumba é uma árvore da qual você faz. Porque você às vezes vê numa encruzilhada, num cemitério, é um despacho, é outra coisa. Então macumba não é o que o pessoal fala, mas na ignorância. Enfim, do culto de nação, a Umbanda recebeu também muito do kardecismo, da cultura Kardec, a própria incorporação, a própria desobsessão, uma série de outras coisas que são específicas do kardecismo também acabou fazendo parte da Umbanda. E naturalmente a cultura indígena, né? Os senhores dos conhecimentos das ervas, das raízes, das folhas, das flores, dos frutos, do caule, enfim, tudo que é da mata, eles aprenderam através da cultura indígena. Né?
E mais tarde foram se agregando outras culturas, cultura cigana. Aqui no Brasil, principalmente, você tem a adesão dos baianos, você tem a adesão dos mineiros, você tem a adesão dos marujos, você tem a adesão de tantas outras culturas que a Umbanda só cresceu, só melhorou. Por isso que o Caboclo das Sete Cruzilhadas falou que na religião não haveria caminhos fechados. Todos que viessem para praticar caridade seriam aceitos. E isso trouxe mais crescimento para o mundo. Tá? Essa é, assim, em linhas gerais, um pouco de como foi feita, como apareceu a Umbanda. E o que eu me surpreende até hoje é não ter um diretor de cinema, é não ter um escritor, é não ter ninguém que tenha feito algo sobre a vida do Zélio Fernandino de Moraes. Esse é um herói brasileiro. Esse tinha que ter um filme mostrando a realidade. Como foi feito do Bezerra de Menezes, como foi feito do Kardec, do Chico. E o Kardec era um chato, né? Sim. Ele não era espírito, ele era curioso. Ele chegava no espírito e fazia entrevista, e vai escrevendo, vai escrevendo. Tá aqui o livro de cabeceira que eu recomendo a todos, o livro dos espíritos. Pergunta e resposta. E assim, não começa do começo não. Abre o livro e lê. Daqui a algum tempo você volta no mesmo capítulo. Lê de novo, você já vai ter outro entendimento. É um livro aí de 200 anos que está cada vez mais atualizado. Mas eu sinto que até hoje ninguém quis fazer nada, ou não teve interesse, preconceito, sei lá. Mas ele anunciou filme que faria um sucesso muito grande. A vida do Zélio Fernandino de Moraes, o Caboclo das Sete Cruzilhadas, o anúncio da Umbanda. Porque o pessoal fala, no Brasil, o pessoal é católico ou é evangélico, não tem um bandista. Verdade. No dia que você faz a festa de corda de caminhão, vem todo mundo para pegar saquinho de doce. No final do ano, todo mundo põe branco e vai pular as 7 ondinhas no mar para saudar Iemanjá. Mas ninguém é macumbeiro. Né? Bom. O médium. Você é médium de Umbanda? Não? Por que não? Porque agora que eu estou conhecendo. Agora você está conhecendo. Você é médium de Umbanda? Por quê? Acho que todas as pessoas têm a possibilidade de ser médium, mas eu também já senti vibração e eu sei que eu tenho possibilidade de desenvolver. Veja, todos nós somos médios. Todos nós temos mediunidade. A gente só precisa conhecer qual é o tipo de mediunidade. Então, eu considero, faço um parâmetro assim, tá? A incorporação é o Fusquinha. O Fusquinha ainda é o carro mais popular, né? Mais barato, né? É o Fusquinha. Agora, aquele médio de transporte, eu vou dizer que ele já é um Rolls-Royce. Porque às vezes você está aqui, você tem alguém doente, muito longe ou muito perto. E você tem a possibilidade de se desdobrar e vai auxiliar aquela pessoa que está do outro lado, né, necessitando. E depois a pessoa é capaz de dizer assim, não, mas o Início esteve aqui, eu falei com ele, eu conversei com ele, não, mas ele está a 5 mil quilômetros daqui, como é que ele veio aqui? Não fui eu que fui, não foi a minha matéria, foi o Espírito que esteve presente. E muitas vezes o Espírito se materializa e a pessoa conversa como se fosse uma despedida ou um alento, porque ela estava se entregando. Né? Então, esse eu considero Rolls-Royce. Mas tem mais de 40 tipos de mediunidade. Você tem aquela pessoa que sente o cheiro, que ouve, que vê, né? Que escreve. Você tem tipos diferenciados de mediunidade, mas todos somos médios. Qual a nossa diferença em relação às entidades que trabalham no Umbanda? Nós estamos encarnados, eles não. Então eles precisam de um aparelho para poder vir fazer, cumprir a missão para a qual eles escolheram. Então,
Todos somos médios em potencial. E muita gente acaba depois entrando para a Umbanda e se descobrindo como médio e fazendo o desenvolvimento. Alguns vão ter condição de crescer e buscar o aprimoramento. Outros vão ter aquele trabalho específico, não vai sair muito daquilo, mas depende basicamente do quê? Da humildade, da responsabilidade e principalmente de a pessoa assumir um compromisso com a religião. Mas a Umbanda é religião? A Umbanda é religião, ela tem os seus fundamentos. A Umbanda tem o casamento, a Umbanda tem o batizado, a Umbanda tem a cerimônia fúnebre. Pode ter diferença? Pode ter diferença. De casa para casa, de ritual para ritual, mas tem tudo isso. E se você tem preto velho e caboclo trabalhando, fica tranquilo que você está na Umbanda. Tá? Meu pai sempre dizia, o tripé da Umbanda, as crianças, o senhor Xangô e os caboclos. É o tripé da Umbanda. Não sei se ele falava Xangô para me agradar, eu sou filho de Xangô, mas era o tripé que ele sempre desenvolvia. Então, o médium, ele quando pretende seguir na religião, ele deve fazer primeiro. Vai conhecer a casa, vai visitar a casa, acompanha 1, 2, 3, 4, 5 sessões, vê quais são os procedimentos, como é o desenvolvimento das sessões, conversa com as pessoas da assistência, e tem alguns que estão lá já há 20 anos, tá? Toda quarta-feira, não, porque meu papagaio, não, porque meu periquito, não, porque eu, coitado do preto velho. Toda quarta-feira vem a mesma história, mas tudo bem, se a pessoa tem fé, você não vai fechar a porta, você vai atender. Muitas vezes você tem um conhecido que faz parte da corrente, converse com ele, para ter noção de quais são os procedimentos, como que a casa deve proceder. E aí, depende do dirigente. Eu costumo dizer, dentro do terreiro, são todos meus filhos. Aqui não tem pai, mãe, irmão, marido, mulher. Não porque a minha mulher não, sua mulher não, sua irmã. Não, porque o meu marido não, seu marido não, seu irmão. Aqui somos todos iguais, todos vestindo branco. Então não tem por que ficar com essas diferenças. E existe, naturalmente, uma hierarquia que deve ser seguida e respeitada. Senão vira uma bagunça que depois as coisas não funcionam e a pessoa não sabe por quê. Uma energia negativa dentro de uma corrente, ela derruba um trabalho. Você tem 2 médios, um não está legal, você derruba o trabalho. Você tem 40 médios, um não está bem, você derruba o trabalho. E compete a quem? Ao dirigente maior, principal, perceber isso. A gente, quando abre uma gira, fica aquele no terreiro, no congar, de costas, a gente sente a energia de cada um dos filhos que está presente na sessão. Hoje eu tenho 2 filhos presentes, 3, mas lá em Santos eram 40. Chegamos até 50 médios. Você está lá ajoelhado, firmando, pedindo, orando, cantando, e você está sentindo, pô, meu condomínio está atrasado, não, porque o meu marido hoje quis me bater, a coisa vem na tua vida. Mas sou eu que vou fazer. Não. Quando a entidade desce, a entidade se apresenta, aí ela vai lá e conversa em particular com o médico e procura resolver o problema. Não é chegar e falar assim, pô, Lucas, você xingou lá o teu vizinho e tal, chegando na frente de todo mundo. De repente ele até tinha razão de ter xingado, mas ninguém sabe. Então por que vai fazer o menino passar por uma situação negativa na frente de todo mundo? Conversa em particular. Seja para orientar, seja para corrigir. Né? Até porque não somos donos da verdade. Todo dia a gente aprende.
Você pode participar de 40 giras na Umbanda. Não vai ter uma igual. Cada gira tem um ensinamento, cada gira tem uma parte que você ainda não viu, que você vai conhecer. Entendeu? Então, mas para que isso aconteça, tem que ter humildade. Palavra-chave. Humildade. Humildade, respeito, fé. Porque muitas vezes a gente vê, até em filho de casa, está difícil o meu emprego, não sei se eu saio do emprego, se eu não sei o quê, eu quero hoje falar com o seu Exu para ver o que ele me orienta. Mas, meu filho, você não é médico de obrigação? Sou. Você hoje não trabalha com o Exu? Trabalho. Pensa para ele. Ele tem a obrigação de cuidar de você. Não que o Exu, chefe da casa, não tem. Ele tem a obrigação de cuidar de todos os filhos. Mas e o seu? O preto velho com o qual eu trabalho, o pai preto, ele fala, filha, peça para o seu preto velho, para que ele possa crescer. Eu trabalho, ajudando, eu cresço. E o seu? Vai ficar lá embaixo sempre? Não está trabalhar, para ele te ajudar. Hoje ele ajuda você, amanhã ele ajuda outra pessoa, ajuda outro. Daqui a pouco você vai ver que o preto velho está ascendendo. Está num outro nível, está numa outra vibração e cumprindo a missão para a qual ele escolheu praticar a caridade. Esse é o esquema. Tá? Alguma pergunta? Não? Tiver, pergunta sem vergonha. Bom, deixa eu perguntar, dá licença. Não, eu sabia que tinha. Não sei se o senhor vai entrar mais para frente nisso, mas o Zélio trabalhava com caboclos e índios. Perdão, caboclos e negros, pretos velhos. Isso. Em que momento da Umbanda que surge Exu, Pombagira? Eu teria que fazer uma pesquisa, mas que ele trabalhava. Até porque o Exu, a Pombagira, arrepia. Eles são os guardiões da casa. Vocês quando entraram aqui, não sei se todos repararam, tem uma casinha preta aqui, né? Depois, quando vocês forem sair, eu vou abrir, vocês podem olhar o que tem lá. Tem as imagens das entidades com as quais a gente trabalha, as entidades da casa, os Exus e as Pombagiras. O que é isso? É um ponto de força. Então, qual é a finalidade dele estar ali e o Cruzeiro das Almas do outro lado? E quando a gente trabalha com a tronqueira aberta, não fica fechada não. Por quê? Porque a hora que você passa, a hora que eu passo, a hora que a minha mãe pequena passa, a gente vai saudar. A energia negativa, a gente já mentaliza que a energia negativa fique ali. Não vem para cá. Quando eu vou saudar o Cruzeiro das Almas, a mesma coisa, que a energia negativa fique lá. Não venha para cá. Para a gente poder ter uma sessão mais tranquila. Uma sessão em que a gente possa realmente fazer a caridade. Né? Então, exatamente quando surgiu, não sei, mas surgiu. Ah, sim, não. Então, existia sempre o preconceito, criado principalmente pela Igreja Católica, de que o Exu era diabo, enfim, não vou entrar nessa discussão, porque até hoje falo isso. Mas o Exu é um guardião, o Exu nos protege, o Exu abre os nossos caminhos. O Exu, a Pombagira, são guardiões. Eles trabalham num patamar diferente dos caboclos, dos pretos velhos, dos orixás. Né? Por quê? Porque eles têm que fazer a limpeza, eles têm que fazer a firmeza, eles têm que buscar o negócio quando está feio. Seria correto dizer que eles são os espíritos mais próximos de nós, no caso, né? Da nossa vibração? Porque eles vibram mais próximos da crosta terrestre. Tanto que você conversa com o Exu, com uma Pombagira, você entende tudo. Tranquilamente. Você conversa com um caboclo, às vezes é meio enroscado, meio enrolado, o preto velho é meio enrolado, não é meio de fio. Mas o Exu te fala abertamente. E o Exu, a Pombagira, dentro do preconceito, o Exu foi ladrão, foi bandido, foi não sei o quê, a Pombagira foi mulher da rua. Nada disso. Nada disso.
Muitos foram, outros não. Tem uma determinada entidade que trabalha com a minha esposa, que era grande família, tinha 3 filhos. E o dia que ela fez passagem, ela se revoltou de uma maneira tão grande porque abandonou, né, da cabeça dela, ela tinha abandonado as crianças. E ela foi, durante um tempo, para um umbral. E quando se recuperou, voltou, ela decidiu voltar como pombagira. E olha, conheço essa pombagira acho que uns 15, 16 anos. E todo sábado que tinha quimbanda ela trabalhava. Até porque ela é chefe da quimbanda da minha esposa. Nunca, nesse tempo todo, eu ouvi ela falar um palavrão. Nunca ela falou um palavrão. A outra, que também veio posteriormente, também não fala. E precisa ver a elegância delas para dançar, para ajoelhar, para fazer a saudação. Minha mulher teve um acidente e tal, machucou o joelho, tem algumas dificuldades, porque ela já nem dança, mas as pombagiras são assim de uma fineza, tanto que tem uma terceira que é completamente o contrário. É uma barraqueira, com todo respeito, ela sabe que eu falo isso porque eu adoro, eu amo. E fala palavrão, enfim, o dançar dela é tudo desengonçado, mas é a que mais trabalha. Por intermédio das duas, ela foi escalada para trabalhar. E é a que mais resolve o problema. Já nós temos fatos de situações que ela trabalhou lá em São Vicente e que resolveu o problema. E o meu chefe de quimbanda, que é o Sociedade Porteiras, se entende maravilhosamente bem com ela. Porque os dois só falam palavrão. Tudo bem que respeita, mas com a conversa dos dois você não aproveita quase nada. E o que é pior, quando as outras duas, uma delas está em terra, o Sete Porteira fica procurando palavras para não falar palavrão na frente delas. Em respeito. E ele procura, e aí, pô, me ajuda, e pede ajuda, ele se vira, e ele procura respeitá-las, não falar palavrão. Então, essa história de que Exu foi ladrão, foi bandido, foi isso, foi aquilo, nada disso. E pombagira foi mulher da rua, foi nada disso. Tem muito Exu que foi padre. Tem muita pombagira que foi freira. Não sei se isso é favorável ou não, mas é o que mostra a história. Tá? As entidades, elas têm uma possibilidade de crescimento, de evolução. Então, quando ela vem trabalhar com você, durante toda aquela sua existência, ela vai estar trabalhando. Você servindo, como falava antigamente, de cavalo, né, para que eles montem, mas que não é assim a incorporação, e nós vamos falar sobre isso. E durante o período em que você estiver encarnado e seguindo a religião, eles vão estar do teu lado. Eles vão te acompanhar, eles vão te orientar, eles vão te ajudar. Seu Início, posso fazer uma pergunta? Sim. Em casa, a gente pode ter algum tipo de desenvolvimento ou cantar? É porque assim, quando eu fiquei sem ter onde praticar Umbanda, então às vezes em casa, eu gosto muito, não só em casa, no trabalho, andando de bicicleta, eu gosto muito de escutar os pontos. E em casa, às vezes, quando eu quero acender uma vela, pensar mesmo num orixá ou numa entidade, às vezes eu sinto a vibração, eu tenho vontade de dançar. Antigamente eu me prendia um pouco, mas quando tenho vontade de dançar, eu danço, às vezes até ponho minha saia. Eu queria saber se isso é permitido ou se a gente só deve cuidar da mediunidade no terreiro. Veja, existem situações e situações. Onde a gente desenvolve? No terreiro. É dentro do terreiro. Como eu falei para vocês, você vai participar de 40 giras, você não vai ter uma gira igual a outra.
Das que você já participou até hoje, você chegou a ver uma igual a outra? Não tem, não tem. Um médium que já tem alguma obrigação, já tem alguma experiência, já tem algum conhecimento, que nem no nosso ritual, você entra como pré-médico. Então, você vai começar a desenvolver. Vai ter, no teu caso que é mulher, vai ter uma madrinha para te acompanhar. No teu caso que é homem, vai ter um padrinho para te acompanhar. Então, na sessão de desenvolvimento, hoje aqui a gente só está fazendo aos sábados, mas antigamente era quarta-feira, né? Que era os atendimentos, e sábado em 15 em 15 dias, que tinha desenvolvimento. E aí tocava para 3, 4 orixás diferentes. E o padrinho vai te acompanhar, a madrinha vai te acompanhar. Vamos supor, você numa determinada sessão incorporou um caboclo. Então a madrinha vai lá e vai perguntar: qual é o seu nome, caboclo? De onde o senhor vem? E vai fazer algumas outras perguntas que vai ser passado por uma ficha. Então tem, a gente lá tinha a ficha com o nome dos pré-médicos todos. Então a Lacíntia incorporou o caboclo Chico da Mata. Ele, a data e a madrinha. Na outra gira veio um preto velho, pega o nome. Na outra gira veio um boiadeiro, ou veio um marujo, e tudo isso é anotado. Veio o Ogum, veio o Xangô, veio, né? As Iabás. Sabe o que é Iabá? São os orixás femininos. Oxum, Iemanjá, Inhaçã, Nanda. Então são os orixás femininos. Tudo isso vai sendo anotado. Quando você tiver um determinado número de entidades cadastradas e você já demonstrar um pouco mais de segurança na incorporação, o preto velho vai te chamar para fazer a pemba. Sabe o que é pemba? Aqui é o giz preto, branco. É aquele giz, né? Um giz. Um giz. Só que ele tem... Agora não sei, tá. Faz parte do fundamento. Né? Eles são consagrados, são confirmados, para que você possa trabalhar. E aí o trabalho é feito na lei da pemba. Você vai fazer um preceito de uma semana, em que você não vai poder... Eu brinco até com o pessoal: olha, não pode comer carne viva nem morta, tá? Durante uma semana. Fica bem claro. Fica bem claro. Sem beber, assim, para ir para local de baixa vibração. E aí faz o trabalho no dia. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu estou com medo, eu estou com não sei o quê, tem gente que tem diarreia, tem gente que não dorme à noite, tem gente... E aí você fala: pessoal, não é nada demais. Você tem 2 compromissos. Estar no horário determinado dentro do terreiro, com a sua roupa limpa, passada, tomar o banho da casa, para você poder fazer o seu trabalho. O resto, quem vai fazer são eles. E aí a entidade incorpora, vem na lei da pemba e risca o ponto. E aquele ponto é a assinatura dele. Tá? Então, meu pai, quando desceu, primeira vez, lá, primeira vez, quando ele fez a pemba, aí ele riscou o ponto dele. Xangô Gino. Tá? Da minha esposa, filha de Ogum Beramar, também riscou o ponto de seu Ogum. E aí, isso é na pemba. E na pemba você vai conhecer teu chefe de coroa, teu gerente de banda e o teu chefe de quimbanda. Tá? Você, a partir daí, você é um médio de pemba. E você não vai precisar mais, durante os trabalhos, ter aquele acompanhamento direto do padrinho ou da madrinha. Você vai começar a correr pelas suas próprias pernas. Quando o médium entra no terreiro, ele recebe essa guia. Alguém sabe o nome? É um terço ou tem outro Oi? nome? É um terço normal ou tem? É uma guia de lágrimas de Nossa Senhora. Eu
quando eu era moleque, eu morava num lugar que a gente ia buscar isso aqui, lá na Baixada, chamava de capial. Capial. E o dia que eu fui do terreno de meu pai lá em Magé, eu falei, pô, aquele é o capial, né? E aí, seu filho, aquilo lá é lágrima de Nossa Senhora. Eu sei, eu só falei o capial, que era para saber se o senhor sabia. Mas aí você recebe essa guia, porque todos nós temos essa guia, que é a sua ligação com a casa, a sua ligação com o terreno. E essa guia ela é feita para te dar segurança do seu. Você fez a pemba, conheceu o teu chefe de coroa, você vai receber uma bolinha aqui, na cor do orixá. Fica longe para você, né? Mas a minha é marrom, que é Xangô. Então você tem vermelha de Ogum, verde de Oxóssi. Podia ser falar um pouquinho mais alto, porque as pessoas estão perguntando, falando que está um pouco baixo. De repente eu estou longe. É. Microfone. Então você Na vai. próxima vai ter microfone, Você vai receber a sua guia com a identificação do seu orixá. Então, quando eu olhar a sua guia, só chá, a luz aqui do lado. Quando você entrar no terreiro e colocar a sua guia, você não, né? Que quem coloca é o dirigente. O médico que está do seu lado vai saber que você é um médico de pemba. Isso aqui identifica. Passado o tempo, você vai continuar o seu desenvolvimento. Você vai conhecer seu anjo de guarda. Tá? Nosso ritual, a gente canta os contos, faz a oração para o anjo de guarda. E não é procurado naquela tabela, você nasceu no dia 4 de maio, às 4h30 da manhã, então o anjo de guarda é X. Não. Você vai firmar, o anjo de guarda se manifesta e dá um nome. Sem problema nenhum. Passou o tempo, você vai ter a opção de fazer a obrigação de cabeça. A obrigação de cabeça nada mais é do que a confirmação dos seus orixás. Então aquilo que apareceu na pemba vai ser confirmado na sua obrigação de cabeça. E aí, mais uma semana de preceito, mais uma dedicação direto para o trabalho, e você vai conseguir confirmar realmente aquelas entidades que fazem parte da sua corrente espiritual, que a gente sempre chama de banda, sua banda espiritual. Então você vai saber quem é quem na banda, tá? Quem é o Exu, quem é a pombagira. No caso do homem não tem pombagira no nosso ritual, mas a mulher tem Exu, tá? E você vai conhecer os demais: Xangô, Ogum, Oxóssi, os caboclos, os pretos velhos, e por aí vai. E aí na sequência, as demais obrigações, já a obrigação de cabeça é individual. Só participa o médico, o dirigente da casa e alguém para ajudar. Uma mãe pequena, uma cambona feita, né? Cambona colofé. Um pai pequeno, né? A nossa filha cambona, ela é colofé, ela faz todas as obrigações no rio. Como cambona. Aí depois de alguns meses ela começou a incorporar. E agora? O que eu faço? Meu telefone. Pai, tem um negócio para lhe dizer. O que houve? Eu já preparado para tomar uma bronca aqui, né? A minha cambona começou a incorporar. Aí fez aquele silêncio no telefone. Agora vem, né? Aguenta o rojão. E ele começou a chorar. Filho, isso é uma dádiva de Deus. Nosso Pai maior concedeu essa graça para minha netinha. Tá certo, é isso mesmo, não sei o que, encheu a bola dela. E ela foi muito bem nas obrigações lá no Rio. Só que ela recebeu um apelido dele. O carioca tem as suas... tem lá o seu jeito de falar, e ele chamava a minha filha de marrenta. Ah, minha netinha é uma marrenta, né?
Marreta era o Romário, aqueles caras meio. Enfim. Mas ele ficou chorando, porque era uma dádiva, um crescimento. E muitas vezes acontece. Né? Mas é importante o médium passar por essas etapas. Então, depois você vai fazer as obrigações, o Orixalá, aí já é um grupo. Pode ser individual, se eu tiver só um médium, mas pode ser um grupo, 5, 6, 7, 8, 10. Eu, quando fiz o Orixalá lá no Rio, tinha 35. Entre os quais a minha esposa. Você vai conhecer o segundo Orixá da coroa. Só que para fazer a obrigação, além daquele preceito, você vai fazer 2 aulas. Receber uma apostila, estudar. Na apostila. Ali, você vai fazer prova escrita, oral e prática. Para você saber exatamente o que você está fazendo. E não ficar só no achismo. No ano seguinte, você pode fazer a obrigação de fogo. E você vai ser. Quando você faz o Orixalá, você se torna um Iaô. Quando você faz a obrigação de fogo, você se torna um Iaô preparado com fogo. Onde você vai aprender os segredos do fogo, como usá-lo, sempre na defesa, sempre na caridade. Isso pode usar para muita coisa. Mesmo esquema. 2 aulas, apostila, ensinamentos e prova, prática oral e escrita. No outro ano, a obrigação, e você passa a ser um Iaô preparado no mundo de fogo. No outro ano, você tem a obrigação de faca. Mesma coisa. Estuda, aula, apostila, preceito, faz a obrigação e você se torna um Iaô preparado no mundo de faca, que é a defesa do médium. E no ano seguinte, você vai fazer, então, a última obrigação, que no nosso ritual é denominado Obori. No Obori, além da apostila, vai cair tudo desde a pemba, quando você começou lá atrás, até o Obori. 2 aulas, apostila, prova prática, prova escrita, prova oral. E você vai conhecer o teu terceiro Orixá da coroa. Tá? E isso vai te trazer um fortalecimento para a sua sequência na Umbanda. Depois dessa obrigação, você pode se tornar um Babalaú, se essa for a sua missão. Você pode se tornar um pai pequeno. Você pode se tornar um ganga. Você pode ser uma mãe pequena. Ou você pode ser uma babá. E aí vai lá e abre a tua casa. E segue o barco. Segue a vida. Mas você está saindo com ensinamento. Com fundamento. Não é eu vou bater cabeça porque ela bateu, eu vou defumar porque ele defumou. Você vai entender. Por que a gente defuma? Qual é o significado da defumação? É fazer uma limpeza. Você faz a defumação na casa, você faz a defumação individual. Por que a gente bate cabeça? O bater cabeça é você se colocar à disposição para os trabalhos que vão ser executados. Então, se o médium bate cabeça para mim, que eu sou o Babalaô, ele está se colocando à disposição dos trabalhos que a casa vai fazer. Se bate cabeça no seu lugar, ele está se colocando à disposição dos orixás da casa para aquilo que ele vai fazer. Se ele bate cabeça para um avô de Umbanda, a mesma situação. Tá? Eu fiquei te devendo uma resposta. Então, você quando tem essa formação, a partir da obrigação de cabeça, você tem liberdade para conhecer qualquer terreiro. E se você é um pré-médio, de preferência, vá com um médio de obrigação. Porque você não sabe se estão demandando dentro do terreiro. Algum trabalho lá que foi feito não muito ortodoxo, e você sai com aquela carga toda.